É por que os justos sofrem? Por que será? Né? E uma questão ainda mais anterior e mais angustiante do que essa. Por que Deus permite que o mal exista? Isso foi até uma afirmação que um filósofo grego, né, chamado Epicuro, que há 300 anos antes de Cristo, disse: se Deus é todo poderoso e ao mesmo tempo ele é todo amoroso, por que ele não impede que o mal exista? Por que ele não usa todo o seu poder e não impede que o mal exista? Essa é uma pergunta que o filósofo colocou lá e que muitos fazem. Para a gente hoje, muitos ateus questionam a existência de Deus a partir desse ponto da existência do mal no mundo. Ele não é um Deus bom, amoroso, e um Deus que tem todo o poder? Por que ele deixou o mal entrar no mundo? Por quê? Né? Isso é um questionamento muito sério que a gente enfrenta por aí. Né? Muitos tentam responder isso de diversas maneiras. Né? E essa tentativa de justificar a Deus, nesse sentido da questão do mal existir, chama teodiceia. Isso na filosofia, depois vocês podem pesquisar. Né? É que a teodiceia quer dizer justificação de Deus, literalmente. E quer dizer que é a tentativa de justificar a Deus, ou seja, como pode coexistir um Deus bom, né, com o mal no mundo. Isso que é as teodiceias. E as 3 principais respostas que são dadas a isso, né, a esse problema do mal. Uma, diz assim, que Deus não é justo e bom, ou seja, Deus é parcialmente mal. Tem gente que fala assim. Ou seja, é aquelas pessoas que enfatizam só o poder de Deus. É aquele Deus que decreta, que faz e acontece sem preocupar se tiver que passar por cima de alguém. É um Deus que não tem amor. Isso não é o que a Bíblia mostra pra gente. A Bíblia enfatiza tanto o poder de Deus quanto o amor dele, né, pelo Filho dele. Enviou o Filho dele para morrer por nós. Ou seja, né, isso não é uma visão bíblica. Né? Um outro tipo de visão que é colocado também é que o sofrimento está além do controle de Deus. Ou seja, Deus não pode intervir nisso. Seria um Deus, ou seja, estaria enfatizando o amor de Deus e não o poder de Deus. Só o amor. E essa é uma visão que está muito crescente aqui no Brasil, que é chamada ateísmo aberto. É dizer que Deus ele não tem o poder para mudar a situação, seja por causa do livre-arbítrio do homem ou outra coisa qualquer que eles colocam, e que Deus está construindo a história junto com a gente, etc. Ele sofre com a gente, chora quando a gente está triste, mas ele não pode fazer nada. Mas isso é um Deus totalmente impotente, né? Que Deus é esse? Não pode ser nem chamado de Deus. Né? Então, essa visão está completamente errada. Deus não está preso no nosso livre-arbítrio. Né? Deus não está preso às nossas vontades. Né? Deus não está preso, ou seja, imagina se Deus estivesse preso ao que eu vou decidir ou não, o universo inteiro. Isso seria Deus, isso não é Deus. Né? A terceira visão, né, que é colocada, que eu creio que é a visão certa, diz assim, que nós não podemos, e eu não queria desanimar vocês, eu não estou fugindo da raia do problema, estou querendo só mostrar como nós somos limitados frente a um problema desse tão complicado. Né? Que esse Deus, né, que ele é soberano e bom, né, que tem todo o poder, né, mas que nós somos meras criaturas e nós não podemos entender as obras, né, de forma complexa, da sua totalidade, da sua soberana bondade. A gente não consegue entender tudo isso. Né? Eu não estou fugindo da raia, não. Só estou dizendo que nós não devemos construir teodiceias, ou seja, não devemos tentar ficar justificando a Deus. A gente não deve ficar tentando fazer isso. Né? A existência do mal, ela não é uma contradição ao conceito de Deus. O mal que existe no mundo, que Deus colocou no mundo, ele tem um propósito bom. O Deus, ele permitiu, não só permitiu, ele decretou que o mal existisse. Jesus não é um plano B. Agora que o homem caiu, eu vou mandar Jesus. Não, desde a eternidade. Jesus decretou que o mal existisse, mas por propósito bom dele. E nós temos que confiar nisso. Muitas vezes a gente não consegue entender essas coisas, porque nós somos criaturas limitadas. Isso não é uma contradição, gente. Isso é o que na filosofia é chamado de antinomia. São duas leis que são colocadas juntas, mas não em fusão, elas estão em tensão. São duas leis, que é a bondade de Deus e todo o poder dele, que são colocadas. São como as duas retas que se encontram no infinito. E a ciência ela tá cheia de antinomias e ninguém questiona isso. Agora, quando vem na teologia, o pessoal questiona. Né? Por exemplo, a luz. Falam que ela é uma onda e uma partícula. A ciência fala isso, é uma dualidade. A gente não sabe explicar isso porque a gente é limitado. Mas a ciência fala que tem diversas antinomias.